uma flor no deserto é uma agradável surpresa, não é? Talvez essa seja uma boa imagem para representar o livro de Ruth. Uma flor no deserto. Você vê aquele chão rachado, né? Aquele solo seco, e aí de repente você visualiza uma flor bonita, não é? Muito bonita, destacada. Ruth é uma flor no deserto espiritual do tempo dos juízes. Pano de fundo do livro de Ruth é o livro dos juízes. Aí domingo passado, no Dia das Mães, talvez eu tenha pregado o sermão mais feio aqui na igreja, né? Até hoje. Na história da igreja, acho que eu superei até o pastor Witter. Pregando o sermão mais feio aqui. Ninguém me elogiou por aquele sermão. Pelo contrário, eu fui até um pouquinho repreendido, né? Puxa, mas no Dia das Mães, né? Mas aquele ali foi o pano de fundo para o livro de Ruth. Aquele ali foi o deserto. Mas hoje nós vamos olhar para a flor. Nós vamos encontrar, pela graça de Deus, uma flor. As duas últimas histórias do livro de Juízes retratam a situação daquele tempo. Nós vimos naquelas duas histórias, a primeira falando sobre a religiosidade naquele tempo, conceitos totalmente errados, e a segunda história, que foi a de semana passada, do Dia das Mães, falou sobre o caos moral e social daquele tempo. Uma bagunça, cada um fazia o que achava certo, não é? Cada um pensava em si mesmo e buscava o que agradava a si mesmo. Nesse caos espiritual, nesse deserto espiritual, há um tempo de muita infidelidade, um tempo de abandono à aliança que Deus fez com o seu povo. E isso, naturalmente, nós estamos falando do povo de Deus, né? O livro de Juízes fala do deserto no povo de Deus. Naquele tempo, daquele tempo, sai uma história de uma família que envolve uma mulher que não era israelita, que se apresenta como, de fato, uma flor numa situação improvável, não é? Há uma história que destaca a fidelidade de Deus, a aliança que Ele fez com o seu povo, e também a fidelidade daqueles que são instrumentos para abençoar a outros. O contexto histórico, então, a maioria está aí com ele na sua mente, não é? Agora, nós chegamos no momento em que a fome na terra, em Israel, e aquela fome força uma família a sair de Belém e a migrar para uma terra vizinha, a terra de Moabe. E o relato ele vai falar de eventos que constituíram o curso normal de uma família em migração, não é? A segunda geração se casa ali naquele novo local, mas situações adversas acontecem. E soberanamente o Senhor intervém na história e usa a tragédia para atingir alvos maiores, alvos elevados na história, oferecendo um contraste notável de fé, um contraste muito grande de fé, de lealdade e de graça àquele estado lastimável do povo dele, que tinha sido escolhido por ele. As virtudes da lealdade pactual aparecem então no Senhor, que é o grande personagem da história, aqui é aquele que deve ser exaltado, como nós fizemos aqui hoje, e também nos personagens Ruth e Boaz, que se destacam, né, como instrumentos na história. Esses personagens ilustram, em termos concretos, né, a vida sob a aliança de Deus. Então você olhou para o livro de Juízes, nós olhamos juntos para o livro de Juízes, você ficou pensando, puxa, mas como que o povo de Deus vai viver desse jeito? O livro de Ruth traz uma ilustração de como o povo de Deus deveria viver debaixo da aliança, e o que Deus tinha preparado para eles debaixo da aliança. E aí, com arte e sutileza, o autor mantém oculto o ator principal, né, do drama. É uma obra, para quem gosta de literatura, é algo assim espetacular, é uma obra perfeita, não é? É um livro perfeito, extremamente, muito bem escrito. E o próprio Senhor, então ele deixa o próprio Senhor meio que oculto na narrativa, não tanto como lá em Esther, não é? Que nem o nome aparece, mas aqui ele também está oculto.
E o Senhor opera por meio das coincidências e planos essencialmente humanos, por meio de decisões de pessoas. Como os passos incertos de uma moabita em terra estrangeira, não é? Numa terra estranha que ela não conhecia, e o plano arriscado de uma viúva esperançosa. E o Senhor está ali, costurando a história, conduzindo a história, tendo um panorama, não é? E Ele está construindo naquele cenário totalmente inesperado, improvável, num deserto. Ele está ali, plantando uma semente e fazendo nascer uma bonita flor. Uma história para nos deixar admirados, de fato. O propósito do livro, então, é demonstrar essa soberana fidelidade do Senhor, as suas promessas de bênção, à medida que Ele, por meio da fé e da lealdade pactual, de dois heróis, não é, improváveis na história, transforma a tragédia individual e familiar em bênção nacional de que tanto o povo carecia. O Senhor vai usar essa história de pessoas improváveis para abençoá-los e usá-los como canal de bênção para a nação de Israel, a nação que tanto carecia dessa bênção por viver dias de deserto, não é? De grande deserto. Então, nesse sentido, o livro serviria de motivação para a fé e a dependência ao Senhor entre os israelitas. Para nós, ele tem aplicações bem maiores, porque nós estamos avançados na história. E o livro de Ruth, ele começa falando dos juízes e ele vai terminar falando do rei Davi. E quando nós lemos sobre o rei Davi, nós precisamos pensar em Jesus, porque ele é o nosso rei. Que o livro dos juízes apresentou, não há rei, não há liderança. E olha como as pessoas vivem sem liderança. O livro de Ruth vai então trazer a resposta que os israelitas precisavam, imediatamente por meio de um rei consagrado ao Senhor, submisso ao Senhor, mas apontando para algo maior, que é o rei que transforma os corações, que é o descendente de Davi, que o próprio Senhor prometeu para ele que viria. E nós então vemos, por meio desse livro, a maneira como o Senhor quer nos abençoar e de fato nos abençoa para que abençoemos os outros. Eu quero chamar então sua atenção para ouvir a leitura dessa história. É uma pena porque é uma história que nós conhecemos bastante. E nós costumamos desprezar o que nós conhecemos bastante, não é? Nós desprezamos as paisagens que nós conhecemos. Nós desprezamos as plantas que nós conhecemos, não é? Então alguns aqui têm plantas muito bonitas em casa. E é improvável que você pare para admirar essa planta todos os dias, né? A tendência é que nos acostumemos. Eu queria encorajar você a estar com sua mente atenta. Embora você conheça a história de Ruth, eu penso que a maioria aqui conhece de cor e salteado. Eu quero encorajar você a ler esse livro hoje, a ouvir a leitura dele, com outros olhos, lembrando do pano de fundo desse livro, que é o livro de Juízes. Então vamos aí para o primeiro capítulo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi:
Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos orar mais uma vez. Senhor, por sua graça, abençoa-nos aqui. Abra os nossos olhos, ó Deus, ilumina-nos por meio do teu Espírito, para encontrarmos, ó Deus, as preciosidades da sua palavra, que nós tanto necessitamos. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A soberania do Senhor se manifestou trazendo fome sobre a terra de Israel. Talvez um daqueles momentos de desobediência do povo, e como consequência vinha a dificuldade que ele mandava. Nós vimos isso repetidas vezes no livro dos Juízes. Por causa da fome, que não foi um evento único em Canaã, não é? Abraão lidou com isso, Isaac lidou com isso também, não é? Depois Jacó lidou com isso, não é? Um evento repetido em Canaã. Agora, a família de Elimeleque lidam também com aquela situação, e ele decide então levar a sua família para Moabe. Ele decide se mudar. Viviam da agricultura, e agora a terra está seca, eles não têm o que fazer ali. Ele se muda, leva a sua esposa, os seus 2 filhos, mas o problema é que a dificuldade que o Senhor trouxe para os israelitas, Ele agora trouxe também para aquela família israelita em terra estrangeira. Agora a morte chegou na casa de Noemi. Primeiramente morreu o seu marido. E nós estamos aqui num tempo em que uma viúva não tinha nenhuma pensão quando o marido morria. Ela não tinha nenhum amparo, não é, social. E como se não bastasse, posteriormente, morreram os seus 2 filhos. Então, a história de Noemi muda drasticamente. Primeiramente, ela tem 3 homens que seriam pessoas, não é, em potencial para cuidarem dela, que seriam homens que iriam se importar com ela, e diante do compromisso que eles tinham com o Senhor, eles precisariam socorrê-la. Mas agora eles estão mortos. E nós temos então um cenário de deserto. Havia deserto em Israel, mas agora também há deserto em Moabe. Mas o Senhor agiu em Canaã. E por algum motivo Noemi soube que
o Senhor veio em auxílio do seu povo e deu alimento para eles mais uma vez. As notícias chegaram. E agora havia pão, havia comida mais uma vez na casa de pão, que é o significado do nome da cidade aí, não é? O Senhor deu pão ao seu povo novamente, e com isso ela decide então voltar para a sua terra. Imagine, sem filhos, sem marido, agora ela volta então para a sua terra. E naquela volta, as suas noras decidem ir com ela, não é? Você vai decorando aí os nomes, quem não sabe, todos os nomes aí ainda, não é? Orfa e Ruth. Então as duas vão com a sua sogra, mas ela para e diz: olha, vocês não devem ir comigo, não, voltem. Primeiro elas choram bastante, não é? Encontro de mulheres aqui, teve choro aqui, esse final de semana, não é? Aqui é encontro de mulheres, bastante choro, elas choram alto e tal, se beijam, se despedem. Não, nós não voltaremos, nós vamos com você. E aí Noemi agora argumenta com elas: não, vocês precisam voltar, por que vocês vão comigo? Como que vocês vão me acompanhar? Eu sou uma mulher agora idosa, desamparada, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar agora? Lembre que elas são moabitas. Então agora Noemi está voltando para a sua terra, mas as suas noras estavam deixando a terra de origem, estavam deixando as suas famílias, os maridos estavam mortos, estavam deixando os pais, não é? Não, e ela diz: olha, ainda que eu me casasse, é algo que não vai acontecer, e eu tivesse filhos, imagine, vocês vão esperar eles crescerem, vocês não poderiam esperar tanto tempo. Não, vão embora. A mão do Senhor voltou-se contra mim, versículo 13, não é? Pois para mim é mais amargo do que para vocês. E aqui ela está dizendo: vocês perderam o marido, eu perdi o marido e os filhos. A minha situação é muito difícil, para que vocês vão me acompanhar? E aqueles argumentos foram suficientes para, depois de muito choro, Orfa decide ir embora. Uma nora decide voltar então e ir para sua casa, para sua família. E aí agora Noemi se volta para Ruth e diz: está vendo, a sua cunhada foi sensata, ela voltou, ela foi embora. Faça a mesma coisa. Vá embora também, vá para, note aí versículo 15, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. E aí aparece aquele voto bonito, não é, de Ruth, muito usado nos casamentos, não é? Mas aqui é o voto de uma nora para sua sogra. Então o certo é você fazer esse voto aí, as meninas que se casaram agora, fazer esse voto com a sogra, tá certo? Faça uma cerimônia lá e faz o voto com a sogra. Está na Bíblia. Ela diz: não insista, pare de falar isso. Eu não vou embora. E as palavras são comoventes aqui, não é? Você pode imaginar a cena. Não insista para que eu não te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Que o Senhor, onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Olha que coisa. Ela está falando de uma permanência, de algo, de um cuidado com a sua sogra até a hora da morte. Ela está falando de um estabelecimento dela em uma outra terra, algo permanente. Ela não está fazendo uma viagem de 3 meses com a sogra, até ter umas 2 ou 3 brigas e ela voltar, não é? Não. Mas um destaque aqui, quando ela diz: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. A nação de Israel era o povo que o Senhor fez a aliança com ele, mas era o povo que sempre esteve aberto para receber novos israelitas, que seriam circuncidados, né, no caso dos homens, que celebrariam a Páscoa, que teriam esse relacionamento com Deus, que desfrutariam do cuidado de Deus. E aqui Ruth está tomando essa decisão de se unir ao povo de Deus. Ela está tomando a decisão de ir para a terra da promessa. Embora
as circunstâncias fossem de deserto. Ela não está decidindo, é diferente, né, fazendo um contraponto aqui com Ló, quando deixa Abraão extremamente abençoado, visivelmente abençoado por Deus, e tolamente ele abandona Abraão, ele troca Abraão por Sodoma e Gomorra. Foi uma troca que você sabe como é que foi a final da história, não é? Foi uma troca que não foi nada inteligente. Espiritualmente falando, aqui é o inverso. Noemi não é rica como Abraão, é uma mulher idosa, viúva com filhos mortos. E Ruth está dizendo, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Um passo de fé. Um claro passo de fé. E aí Noemi então desistiu percebeu que ela estava decidida, e aí elas prosseguiram. Quando elas chegam em Belém, o povoado se alvoroça. E uma mulher começa a falar para outra, e daqui a pouco elas vão para a frente das casas, e daqui a pouco tem um grupo para recebê-las. E você pode imaginar a cena, elas estão chegando entristecidas, Noemi nem se fala, a tristeza está no seu semblante. E as mulheres têm dúvida se é ela mesma. Será que é Noemi? E ela fala com muita amargura e muita tristeza a partir do versículo 20. Ela acerta ao reconhecer a mão de Deus na história. E ela está certa nisso. De fato, Deus está agindo. O texto falou que ela soube que o Senhor veio em auxílio do seu povo. Deus agiu mandando a fome, Deus agiu mandando comida, Deus agiu mandando a morte. Ela acerta, reconhecendo a soberania de Deus. E se há um livro que fala a soberania de Deus, esse aqui é um deles. A soberania de Deus está presente várias vezes aqui. Mas ela erra no tom, pois ela demonstra amargura, a falta de contentamento com o agir do Senhor. Vale lembrar que estamos debaixo do agir do Senhor. Lembrar disso deve nos fazer pessoas contentes, porque a provisão do Senhor deve ser suficiente para nós. Como Salomão escreveu lá no livro de Eclesiastes, como que nós vamos receber os dias bons do Senhor, mas não receberemos os dias maus? A Noemi reconhece então que Deus traz sofrimento para a sua casa, por meio da morte do seu marido e dos seus 2 filhos. Ela fala do grande poder de Deus, e aqui ela usa um nome para Deus que retrata o seu grande poder. E ela está dizendo, olha, quando Deus age, ninguém pode resistir. E Ele agiu para trazer tristeza para a minha vida. Ele agiu para trazer amargura para a minha vida. Por isso agora, vocês não devem me chamar mais Noemi, que significa agradável. Agora vocês devem me chamar Mara, que significa amarga. Eu não sou mais agradável, agora eu sou amarga. Sabe por que ela é amarga? Porque ela não aceita a provisão de Deus para ela. Porque ela não enxergou que o Senhor estava plantando ali uma semente naquele deserto. Ela só enxerga o deserto. Ela não consegue enxergar a mão do agricultor, a poderosa mão do agricultor, a graciosa mão do agricultor. Ela está dizendo, se o Senhor enviar um desastre sobre alguém, esse desastre não pode ser evitado. Mas o livro ele prossegue para ensinar também que em sua graça Deus tem misericórdia do seu povo. Queridos, Deus é soberano para trazer fartura e para trazer a fome. Deus é soberano nos dias alegres e nos dias tristes. Nós tivemos casamentos recentes aqui, não é? Os votos do casamento são para os dias alegres e para os dias tristes. A fé em Deus também é para os dias alegres e para os dias tristes. Porque Ele faz provisão nas 2 situações.
Ele faz provisão em todas as circunstâncias. Deus é soberano no casamento, e Ele é soberano também na morte que promove a separação do casamento. Precisamos reconhecer a soberania dele com contentamento. Como Salomão escreveu, Deus fez tanto um quanto o outro. Tanto o dia bom como o dia ruim. E reconhecer a soberania de Deus não é culpar a Deus, mas é exaltá-lo por quem Ele é. É descansar no desempenho amoroso da sua soberania. Ruth decidiu seguir ao Deus soberano, porque os falsos deuses não são soberanos. O falso Deus moabita não é soberano. A lealdade de Ruth também para com a sua sogra é admirável. Algo que se destaca no livro é que Deus abençoa, com a sua mão graciosa Ele abençoa pessoas, e essas pessoas abençoam outras pessoas. Você vai ver, aqui nós já lemos sobre Ruth. A decisão de Ruth é uma bênção para a sua sogra. Então a sua sogra, ao invés de voltar sozinha, ela volta acompanhada, por causa da lealdade da sua nora. Contrário às possibilidades, não é? E Ruth poderia ir embora sem ninguém a acusaria por isso. Mas ela agora vai abençoar a sua sogra. Vamos mais um pouquinho aí no capítulo 2. Mais uma cena. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Então vamos por parte aqui. Então o narrador nos informa aqui havia um parente rico da parte do marido de Noemi, que estava morto, não é? Havia um parente rico. O nome dele é Boaz. Ele dá essa informação para a gente. Ele era rico e influente, não é? E era parente, talvez um parente mais distante, não é? Da família do marido de Noemi. Ruth, e uma lição aqui secundária, né, no texto. Então você imagine só, 2 mulheres viúvas, sem recurso, Badijé, sem pensão, sem apólice, né, de seguro de vida, não tinha nada, não tem recurso, não é? E elas, o que elas vão comer? Sabe o que elas vão comer? O fruto do trabalho de uma mulher disposta. Ela se levanta e fala com a sua sogra: olha, eu vou trabalhar. Eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E ela está dizendo aqui que ela iria desfrutar do programa de previdência social da lei mosaica, que não era o Bolsa Família. Era muito mais inteligente que o Bolsa Família. Eram os fazendeiros, eles iriam colher, Maurício, a sua lavoura, e eles não podiam fazer aquela colheita, uma varredura 100%. Não, os cantos deveriam ser preservados. Eles não deveriam fazer a colheita nos cantos. O que caísse na hora da colheita, que os homens fossem passando e recolhendo, e aí caiu no chão, não era para se abaixar e pegar, era para deixar. Para quem? Para as viúvas, para o necessitado. Para que o necessitado fosse no campo após os ceifeiros e com trabalho, com dignidade. Não era pedindo um sinal, era na lavoura, atrás dos ceifeiros. Ele vai então naqueles cantos e vai recolhendo as espigas e vai trabalhando. E você está imaginando a cena, Marcelo? Que cena bonita, é emocionante, é a previdência. Deus planejou isso. Deus está falando para o rico: não seja ganancioso, seja generoso, pense no pobre. Ele está falando isso. Ele está falando para o pobre: não seja preguiçoso, seja trabalhador. E Ruth se levanta e vai trabalhar. A sua sogra: vá, minha filha, vá. E você pode imaginar nos perigos dela ir para as lavouras, uma mulher sem marido, ir para as lavouras, uma situação extremamente perigosa para ela. Você lembra qual é o tempo que elas estão vivendo?
É no tempo dos juízes. Você lembra da última história do livro dos juízes? Esse é o cenário, não esqueça o pano de fundo. E mesmo assim aquela mulher vai trabalhar. Casualmente, olha o que o texto diz, não é? Casualmente ela entrou justo na plantação de quem? Na plantação do parente do seu sogro morto. Versículo 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Agora, a narrativa nos apresenta Boaz. Antes ele só disse que ele era um homem rico e influente e parente do falecido Elimeleque. Agora nós conhecemos um pouco do caráter daquele homem rico. Quando aquele homem chega e topa uma mulher nas suas plantações, ele não se preocupa com o que ela está pegando. Ele se preocupa com ela. E ele pergunta: quem é essa mulher? E as informações são boas, porque a notícia sobre Ruth, sobre o que ela fez, correu na cidade. A sua postura correu, a sua fama correu, não a sua má fama, mas a sua fidelidade. A sua postura no seu primeiro dia de trabalho. Ela está no primeiro dia de trabalho e já chamou a atenção dos homens. Olha como ela está trabalhando. Ele disse: olha, ela só sentou um pouquinho e ela está aí trabalhando. E você pode imaginar aqui um trabalho pesado, um trabalho duro, e ela está ali trabalhando. E Boaz então se dirige para ela com generosidade. Ele não faz apenas o que a lei exige, ele vai além. E ele diz: olha, não vá colher em outro lugar, você vai colher sempre aqui. Você vai ter a água que os homens tiram dos poços. Eu já recomendei para eles que eles não podem fazer nada com você. E agora, e aí eu estou falando para vocês, Deus abençoa Boaz e Boaz abençoa outras pessoas. É a dinâmica do livro de Ruth. Deus abençoa para que abençoemos outros. É o que ele faz aqui. Qual a postura dela? Uma postura de humildade. Ruth age com humildade e gratidão diante da bondade de Boaz. Ela não se acha merecedora. Ela não diz: olha, a minha condição de pobreza faz com que você seja obrigado a cuidar de mim. Não é assim que ela age. Ela diz: olha, por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. E algo que a narrativa enfatiza é que Ruth é uma moabita. Ela não é uma israelita. E ela reconhece que ela está desfrutando de um favor num cenário improvável, imerecido. Exatamente como devemos nos comportar diante da graça de Deus, que é um favor imerecido. Nós, na condição de necessitados, nós só podemos nos apresentar de maneira humilde. Mas o texto continua. Versículo 11, Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito.
Vamos ler juntos agora essa frase? Que seja ricamente recompensado o Deus de Israel. Talvez esse seja o versículo mais importante do livro. Qual foi a decisão de Ruth? Foi ajudar a sua sogra. Foi ser fiel à sua sogra. Mais do que isso, ela buscou refúgio sob as asas do Deus de Israel. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Então Boaz trata a Ruth com muita generosidade. Ele vai além do que a lei requeria e deixa para nós aqui eu citei, não é aqui, né? A postura do necessitado, que precisa ser de disposição para o trabalho. O texto deixa isso claro, aliás, as Escrituras deixam isso claro, não é? Se nós temos condições de trabalhar, se nós temos saúde para trabalhar dada por Deus, nós precisamos desejar trabalhar. Precisamos. Deus nos fez com mãos produtivas. Mas o texto não fala só do necessitado. O texto fala também do empregador. O texto fala daquele que tem mais recurso, do empresário, não é? Daquele que está numa condição mais favorável financeiramente. E quando ele fala desse homem, ele fala de um homem diferenciado. Ele não fala de um homem ganancioso, que aproveita a situação para explorar ainda mais, e para enriquecer ainda mais, e para pisar o outro ainda mais. Ele não faz isso. Pelo contrário, naquela circunstância que era favorável à exploração, ele demonstra generosidade. Ele vai além do que é exigido. Que exemplo bonito, que testemunho bonito. Eu gostava de ouvir, pastor Ruiter, eu gostava de conversar em Monte Verde com alguns funcionários do seu Raimundo. E eles falavam assim: é um homem excelente para se trabalhar com ele. Que testemunho bonito. O testemunho de um crente com recurso, generoso, e lidando bem com quem é o seu subordinado. É o que está aqui. O nosso amor a Deus, ele precisa ser traduzido em amor ao próximo. Aliás, o amor a Deus, ele vai ser demonstrado quando amarmos o próximo. Não existe, João nos alerta sobre isso, não é? Que não existe amor a Deus sem amor ao próximo. E essas condições, essas circunstâncias de trabalho, elas são propícias para isso, não é? E aqui falando dos dois lados, não é? Mas aí aplicações periféricas aí no texto. Mas o texto continua. Versículo 19. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Ela não sabia. O narrador deu para nós a informação de que Boaz é parente do sogro falecido. Ela não sabe disso. Ela conversou com ele, ela está por fora disso.
E agora, quando Noemi ouve aquele nome, ela exclama: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Rute, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Rute: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Rute ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. E continuou morando com a sua sogra. E nem falou de briga aqui, hein? Não falou. Queridos, só para uma última nota aqui, para pararmos, né? Eu tinha aqui 9 páginas hoje, eu tinha esperança de passar todas elas, mas não vai dar. O texto fala, e é uma grande mensagem do texto, nós vamos ver na próxima ocasião aqui, na sequência do livro. A Noemi usa o termo resgatador. E ali ela está falando da lei do levirato. Aqui era o cunhado. Então, morria o homem, o cunhado, ele iria dar descendência para o morto, né? E seria um socorro para a viúva. Então ela teria a oportunidade de ter o filho, o primeiro filho desse casamento levaria o nome do homem morto, não é? E daria sequência ao nome dele, e seria também um socorro para a viúva. E agora, quem que é Boaz? Quem que Noemi diz que é Boaz? Ele é um dos resgatadores. Ele é um daqueles que poderia exercer essa função de resgatar essa família. E alguém disse que ele era o solteirão mais cobiçado de Belém, não é? Muito boa fama, vistoso, não é? Bom caráter. E Rute vai colher justamente na plantação daquele homem, pela divina providência do Senhor. E embora a história ainda não tenha acabado, mas parece que aquela semente começa a brotar e os brotos começam a aparecer aqui. O cenário ainda é difícil, ainda é pesado, estão aquelas duas mulheres ali sozinhas, não é, lutando bastante para viver, mas agora já numa condição um pouco mais favorável. E agora surge esse termo que traz esperança. Há ali um possível resgatador. Queridos, Rute, ela é abençoada por Deus enquanto trabalha duro. Boaz é um instrumento usado por Deus como um resgatador, seguindo o padrão dessa lei que eu já citei agora para vocês, não é? Quando o segundo capítulo então termina, Rute acha-se empregada, com todos os direitos e capaz de prover para si e para sua sogra também. Confrontada com as evidências, Noemi, o ceticismo de Noemi, dá lugar ao júbilo e à esperança. E parece que aquela mulher agora finalmente consegue sorrir, pelo menos um pouquinho novamente. Pelo menos por um pouco de tempo. À medida que ela pensa na possibilidade de redenção se despontando no horizonte. A sua fé no Senhor retoma um pouco da sua vitalidade, ao ver a tragédia sendo, aos poucos, transformada em triunfo. É meio estranho pararmos aqui, não é? Mas eu preciso parar, porque eu não quero só citar a história, eu quero ler o texto. Nós precisamos ler o texto, ele é bonito demais. Precisamos ler. Mas eu quero encorajar você a pensar nisso, não é? Nós temos tanta dificuldade em passar pelo deserto, porque de fato não é fácil, não é? De fato não é fácil. Mas o livro de Rute faz com que lembremos que Deus é muito habilidoso em plantar e fazer germinar sementes no deserto. E talvez você pode terminar aqui essa noite pensando nisso, pensando na sua vida. Pensando nas probabilidades aí, da sua vida. Como eram as condições da sua vida? E eu sei da história de alguns aqui pelo menos, mas outros eu não conheço bem. É possível que,
quando você avalia a sua vida e você vai pensar onde você estaria hoje, quais os caminhos você teria tomado se o Senhor deixasse você caminhar por onde você queria. Talvez você vai chegar à conclusão que o Senhor, com a sua vida, Ele plantou uma semente no deserto. Mas você vai dizer assim, não, mas eu nasci num lar evangélico, e essa foi a minha experiência também. Eu estava ali cantando e pensando nisso. E Deus foi muito misericordioso comigo, né, e com outros aqui, de já nascer num lar onde a luz de Jesus brilhava. Isso é um grande privilégio. Mas eu estava lembrando ali que quando Jesus chegou no meu coração, o meu coração era um deserto. O meu coração era um deserto. Se havia um solo pronto no meu coração, era apenas para o pecado. Mas Ele chegou ali e plantou uma semente. Aí com a sua graça, Ele fez um milagre. E eu quero louvá-lo por isso. Eu quero encorajar você também. Eu penso que o texto nos encoraja mesmo no deserto, a agirmos na dependência de Deus. Então nós vimos um pouco até aqui, não é? Um pouco de decisão da parte de Noemi, um pouco de decisões da parte de Ruth e também um pouco de Boaz, não é? E agora, fazendo um contraste com o livro dos Juízes, nós temos os instrumentos de Deus agindo em conformidade com a vontade de Deus. Lá no livro dos Juízes nós vimos pessoas sendo instrumentos de Deus, mas agindo muitas das vezes em desobediência a Ele. E mesmo assim eram instrumentos, pela graça eram instrumentos. E aqui a graça continua atuando. E esses instrumentos agora agem de maneira favorável, obediente à vontade de Deus. E eles são bênçãos então na vida de outros. E o Senhor, Ele claramente no livro de Ruth nos chama, apesar dos desertos, a recebermos as bênçãos dEle para abençoarmos a outros. Ao invés de olharmos somente para nós mesmos, não é? E vivermos centrados em nós mesmos. Vamos orar mais uma vez. Se você quiser, pode ficar em pé. Senhor, no começo dessa história, que tem como pano de fundo um livro muito difícil que estudamos aqui nos últimos meses. Ó Deus, o começo dessa história já enche o nosso coração de esperança. Nos encoraja, ó Deus, apesar das lutas, ó Deus, que passamos. E agora, ó Deus, nos dirigimos ao Senhor, lembrando de irmãos que têm enfrentado verdadeiros desertos, ó Deus, e lutas grandes. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os socorra, dando ânimo, dando a submissão ao Senhor para tomarem decisões obedientes, sempre dentro, ó Deus, da vontade do Senhor, respeitando os limites da vontade do Senhor. Ó Deus, dá para nós também uma fé paciente para esperarmos pelo Senhor naquilo que nós não podemos fazer, naquilo que nós não temos poder para mudar, nas circunstâncias, ó Deus, que não temos poder para sair delas. Ó Deus, dá-nos uma fé paciente para esperarmos pelo Senhor, para esperarmos, ó Deus, pela bondade do Senhor, pela graça do Senhor, pelo agir constante do Senhor em nossas vidas, ó Deus, que não cessa, que não para, mesmo nas horas de dificuldade. Ó Deus, encoraja-nos com essa palavra, fortaleça, ó Deus, a nossa fé, ajuda-nos, ó Deus, a demonstrarmos amor uns pelos outros, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Ó Deus, a fidelidade demonstrada aqui, a generosidade, a disposição para o trabalho, por causa de Jesus, ó Deus, ajuda-nos que esses frutos, ó Deus, apareçam em nossas vidas, por causa dele, à semelhança dele. Nós pedimos ao Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.